A paz do Senhor Jesus, querido amigo, querida amiga, irmão, irmã, vocês todos que estão aqui conosco, essa é mais uma EBD Ágape, aqui no canal da nossa igreja, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Muita coisa boa para você crescer em Deus, para Deus, com Deus. É isso aí. Vamos lá, hoje eu estou aqui com meu irmão Brenão, mais uma vez. Olá, gente, tudo bom? Mais um dia que estamos juntos aqui aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre o livro de Daniel. Vamos continuar vendo sobre a perspectiva de Deus neste livro, um Deus soberano, um Deus que tem muito a nos oferecer. Então vamos continuar aprendendo bastante. Glória a Deus, é isso aí. No livro de Daniel, vocês já ouviram aí, né? Iniciamos em 2 episódios. Este é o terceiro. Nós vamos fazer o livro de Daniel, primeiramente olhando Deus agindo em favor dos homens, né? Deus agindo aqui na terra. Depois nós vamos trazer o olhar dos homens de Deus agindo aqui na terra entre os homens. E depois nós faremos outro olhar sobre o que a Bíblia nos diz sobre os homens carnais, como eles se comportaram, o que aconteceu na vida deles, através da vida deles, enfim, tudo que foi mostrado no livro de Daniel. Então nós vamos passar no livro de Daniel 3 vezes e você vai crescer muito, nós estamos crescendo muito e será uma experiência muito bacana, tá bom? Vamos orar antes de entrarmos na palavra. Deus Pai maravilhoso, muito obrigado. Muito obrigado por tudo o que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que há de fazer. Muito obrigado, Senhor, porque na sua infinita misericórdia, o Senhor nos permite contar os tempos. Mas eu sei, meu Pai, que no seu coração arde a expectativa de um dia vivermos a eternidade, vivermos independente de um cronograma, vivermos independente de um relógio, vivermos independente de um calendário, porque entenderemos todo o teu corpo na terra, entenderemos e cremos e creremos que o Senhor é, que o Senhor não tem tempo, que o Senhor não fez e não fará. O Senhor é e o Senhor faz. Já está tudo pronto em ti, Senhor. Muito obrigado, porque a cada dia que nós avançamos um pouco mais no entendimento da eternidade, o Senhor tem uma novidade maravilhosa para nós. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Por tudo, por tudo, por tudo. E pedimos que o Senhor esteja cada vez mais derramando sobre nós esse entendimento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, gente, vamos lá. Estamos agora aqui em Daniel 7, neste momento, falando sobre o agir de Deus. Inicialmente, como foram nos outros episódios, nós não vamos ler os capítulos todos, porque nós vamos avançando pontualmente. Nesse momento aqui, nós vamos precisar muito da ajuda de vocês. Leiam o capítulo em casa. Não espera a gente ler aqui, tá bom? Porque no momento agora do livro de Daniel não será possível. A gente vai pontuando versículos. E para começar, pegue aí sua Bíblia, abra sua Bíblia. Eu te peço, por favor, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, verso 10. Quando diz assim, a palavra de Deus: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Oh, meu Deus, que bênção essa palavra. Então, essa palavra aqui, ela me remete ao que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 12. Leio o capítulo 12 todo, tá? Mas essa palavra aqui me remete especificamente ao que está lá pelo verso 20, quando está falando, né, do tempo final, do dia, do grande dia, e a Bíblia nos diz que
se abrirão os livros e serão comparados o livro da vida aos livros. E isso está falando do livro da vida de cada um de nós. Será, naquele grande dia, comparado com os livros. Os livros quer dizer a Bíblia, o cânon, ok? O cânon. Aí você já pode lembrar da palavra cana. Na sua memória você vai lembrar quando a Bíblia diz assim, foram tiradas medidas com a cana de medir, né? O anjo com a cana de medir, né? Deus mandou que Salomão fizesse as medidas do templo com a cana de medir. Então, tem tudo a ver, tá bom? Tem tudo a ver, a gente vai chegar lá um pouquinho mais na frente, porque eu quero avançar aqui agora para o verso 13, quando diz assim, Daniel disse, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. De quem você lembra quando falamos sobre um reino eterno? Pois é, ele mesmo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você lê o capítulo todo, você vai ver que este ancião de dias, falando aqui de Deus no seu trono, o Filho do homem é Jesus, que vem. Isto aqui, este momento, Daniel estava tendo uma visão sobre o que Deus já tinha preparado nas regiões celestiais. Como eu orei inicialmente, né? Já tinha não, é o que está para nós, é o que é isso que nós estamos lendo aqui e Daniel já estava recebendo lá atrás, ok? E aí lá no verso 16, diz assim, cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Aqui já é uma fala de Daniel após ter visões acerca do mundo espiritual, de animais que foram mostrados para ele. Tá? Você vai ver tudo direitinho. Nós não vamos entrar nessas questões de interpretação desses reinos, dos tempos, né? Como já falei no episódio 1 de Daniel. Mas o que eu quero te mostrar é, existe um Deus soberano, eterno, e que governa sobre todas as coisas. Todas as coisas. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Nosso Deus governa sobre todas as coisas. Ele é eterno. Aquilo que você e eu ainda não conseguimos, a gente precisa buscar o seguinte: eu estou alinhado com a vontade de Deus Pai. Esse é o primeiro ponto, buscar o alinhamento. Quando você busca o alinhamento, naturalmente, aquilo que está pronto nas regiões celestiais ocorrerá na terra e você estará em paz. Você estará em paz. Ah, pastor, mas se o que eu queria não aconteceu, se o que você queria não aconteceu, você não vai se importar, porque a partir do momento em que nós nos alinhamos ao coração do Pai, a paz reina sobre nós. Porque o mais importante, a gente conseguiu o alinhamento com o coração do Pai. Aí as outras coisas, elas acabam vindo como um preenchimento, como um testemunho para a conversão de alguém, para o auxílio de alguém, para o alimento de um outro irmão, enfim, para algumas finalidades. Mas a principal coisa, quando nós nos alinhamos ao coração do Pai, nós temos a paz. E aí pode acontecer qualquer coisa que não nos abalará e não nos importará, porque nós temos a paz que excede todo entendimento. Ok? Mais uma preciosidade da palavra de Deus. Meu comentário vai inicialmente soar como algo diferente do que o pastor Mestre Guilherme trouxe, mas você vai perceber que é exatamente a mesma coisa depois. Daniel, ele é um homem de governo, né? Ele é um homem que está entre conselheiro, ele é um conselheiro de grandes reis, né? E de vários reinos diferentes, o que é uma coisa, no mínimo,
especial, para dizer assim, né? Ele está ali na corte da Babilônia, depois do Império Medo-Persa. O império de pelo menos 3 reis aí, eu conto 4 reis, que eu me lembro que Daniel auxiliou: Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Ele também esteve na corte no tempo de Ciro, né? E Deus começa a revelar a Daniel que esses reinos estão passando, mas qual é o final das coisas? E é muito bom saber o final das coisas para que nós tenhamos esperança e nós tenhamos a noção do que está acontecendo agora. Saber, conhecer o final das coisas faz com que nós tenhamos um novo sentido para o nosso presente. Então, Daniel, ele faz a pergunta, ele se interessa, né, em saber a interpretação desses sonhos. E eu gostaria de ler o que tem como interpretação, não com homens pensando, mas olha o que Daniel faz quando ele quer saber a interpretação. No verso 16 ele diz: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Daniel não faz inferências lógicas. Daniel não usa somente da sua mente. Daniel é humilde o suficiente para perguntar a Perfeito. que está ali qual seria a verdade acerca de tudo isso. E está escrito: e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Eu gosto muito dos mais de Deus. Vem aquilo que é mais importante. O mais importante é: os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Algumas palavras me saltam aqui. Não é aquele que se diz estar dentro de uma religião, mas Isso. os santos do Altíssimo. E aí eu alinho o meu comentário com o que o pastor Mestre Guilherme disse. Como está a nossa vida em relação ao Altíssimo? Estamos vivendo buscando a santidade? Porque aos santos do Altíssimo receberão o reino. Isso muda muito a nossa visão de domínio e de governo. Porque os santos do Altíssimo, eles governam para o Altíssimo. Eles são provados agora para ter uma transformação de caráter através da santificação no Espírito Santo, para poder realmente exercer e ocupar posições de autoridade num futuro representando o Altíssimo. O sonho que Deus sempre teve de ter o homem como a sua imagem e a sua semelhança, que foi assim que ele o fez. Daniel ainda revela um pouco mais. Ele disse: olha, no 19, então eu tive o desejo de conhecer a verdade de mais coisas. E lá, no final, no 27, você vê de novo. E o reino, dizendo que vai vir um juízo, abrem-se, né, os livros. Eu glorifico a Deus. Se você não entendeu perfeitamente isso, vou tentar contribuir também. A Bíblia não é um livro, a Bíblia são 66 livros. Deus nos deu o manual, Deus nos deu de maneira escrita o seu caráter, né? Ele também imprimiu isso na consciência dos seres humanos. Isso não quer dizer que todos os detalhes estão na consciência, mas você consegue encontrar detalhes na palavra de Deus, nos livros da Bíblia, né? Então você não tem um livro na sua mão, você tem uma biblioteca, tá? Quando você anda com isso aí, é uma biblioteca portátil, mas uma biblioteca preciosíssima. A Bíblia é o único livro que pode fazer aquilo que a história, os livros de história não podem fazer. A Bíblia pode contar do passado, como os livros de história podem fazer. A Bíblia pode falar do presente, como o livro de história pode fazer, e pode transformar o seu presente, mas a Bíblia é o único livro que pode falar do futuro. Porque, como estamos conversando diante da visão de Deus, Deus é um Deus que ele é. Deus não apenas era ou será, Deus é. O tempo para Deus é eterno e o nosso tempo se encaixa dentro dessa estrutura de tempo chamada eternidade. O reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então, se você hoje está sofrendo, né, está passando por um momento de dificuldade, e aqui está dito no livro que haverá um momento de dificuldade para este povo, lembre-se que quando você olha para o futuro, você tem esperança de que o mesmo Deus que cumpre todas as promessas e cumpriu as promessas anteriormente é o mesmo Deus que ele é confiável e que você pode dizer: eu sei que o que eu estou passando aqui não é alvo de estatística, não é algo aleatório, não. Isso faz muito sentido, e assim como Jó, nós podemos continuar fiéis a Deus porque vale a pena. Um dia estaremos ali na posição de autoridade, agora estamos sendo tratados, estamos sendo curados, mas para representar de maneira fiel o poder, o domínio, o governo de Deus sobre todos aqueles que o amam. Eu glorifico a Deus. Para que todos saibam, eu, neste momento, estou a milhares de quilômetros de distância de Breno.
Nós não nos falamos, só falamos assim, ó, o tema vai ser esse, Daniel de 7 a 12. Essa é a nossa intenção. E eu fiz minhas anotações, mas eu saí de onde eu estava instalado e eu não trouxe minhas anotações. Mas nas minhas anotações, eu tinha falado, eu tinha escrito que a gente não precisa fazer muito esforço. Está escrito que mas é que às vezes a gente quer dominar Deus e colocar Deus na caixinha, aí a gente quer saber o dia e a hora, mas não precisa. Descansa o seu coração, basta saber que Ele é Senhor e que já está tudo pronto. No momento em que a gente aceita, a gente recebe. Então essas coisas acontecem, creia no seu coração. Não é combinado. Nós estamos alinhados debaixo de um rei eterno, soberano, Amém. Perfeito. Aí a gente descansa. Os irmãos na escola bíblica são pessoas sérias que estão aqui se colocando como instrumentos de Deus. Não somos perfeitos ainda, né? Estamos em processo de alinhamento. Amém. Mas zelamos pelas coisas santas. Aí a gente pode descansar. E eu digo para você que está nos ouvindo, descanse. Mergulhe aqui no que a gente está agora, nesse momento, juntos fazendo, porque você também está fazendo. Você está recebendo revelações, você está crescendo em Deus, então você também compõe esse momento da escola bíblica. Descansa em Deus. Recebe aqui o entendimento sobre a soberania dele e viva agora aqui o seu momento com Deus e você vai crescer com segurança, porque você está se colocando debaixo de um rei soberano. Tá bom? Esse é um testemunho vivo que nós estamos dando aqui para você, de que ele é Senhor. Vamos lá. No capítulo 8, do verso 8, quando ele vai falar aqui, né? O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. E aí vem e fala desse ataque, né? Desse animal, que é um reino atacando um outro reino. Entenda, irmãos, eu estou falando aqui de organização governamental, ok? Não estou falando do comparativo reino de Deus, império das trevas. Não estou entrando nisso, tá bom? Estou usando a linguagem aqui de Daniel, uma linguagem de governo, um reino atacando outro reino. E nesse momento aqui, a palavra de Deus, a palavra profética, está trazendo para Daniel que o sacrifício diário e o lugar santo foram atacados. Vamos pular para o verso 17. Diz assim: veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Aqui, Deus está trazendo essas representações em animais para demonstrar para Daniel, para mim e para você, uma ação que a gente possa entender como as coisas vão funcionar. Deus, em sua infinita misericórdia, sabe que nós fomos limitados. Então, ele usa de símbolos e sinais que a gente possa entender. E aí ele traz essas ilustrações. E especificamente falando sobre o ataque às coisas santas, eu quero te convocar mais uma vez a olhar para a soberania de Deus. Nesse sentido, especificamente, eu quero pedir que você, ao analisar qualquer ataque contra as coisas santas, qualquer ataque que toque a igreja, não saia de pronto dando a glória ao diabo. O que eu quero dizer com isso, dando a glória ao diabo? Porque existe uma tendência no meio do corpo de dizer foi o inimigo. Pastor, mas muitas vezes realmente vai ser o inimigo, muitas vezes serão coisas ruins e que não vieram de Deus, né? Não saíram do coração de Deus para nós. Sim, sabemos disso e não vamos negar isso, mas precisamos olhar o princípio das coisas. O diabo não tem nada. O diabo não tem nada. E ainda quando ocorre qualquer ataque nesse sentido, Deus é soberano. Houve uma permissão de Deus.
Quando a gente lê aqui em Daniel, Deus, ele é juiz justo. E o seu juízo tem como regra, tem como régua, tem como medida a sua palavra. Então, quando vem algum juízo, é um juízo justo. Não há injustiça em Deus. Então, quando vem alguma ação, ainda que ela seja ruim, tenha certeza, Deus é soberano. Olhe para Deus. Não procure a resposta no diabo. O diabo não tem resposta para nós. Ele só tem morte, destruição, roubo. Tudo que há de ruim está nele. Tudo que há de bom está em Deus. Então, quando algo acontecer e nós não entendermos, ou algo aconteceu e nós interpretamos como algo ruim, vamos olhar para Deus. Em Deus há a resposta. E a resposta certa, perfeita, ao seu tempo, agradável, algo que vai nos edificar. Tá bom? E aí, dando continuidade, vem aqui a palavra de Deus no verso 24, dizendo assim: grande é o seu poder, mas não por sua força própria. Está falando de quem aqui, irmãos? Está falando do inimigo, está falando aqui de alguém que teve grande domínio. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Olha aqui, ó, a palavra profética dizendo: vai destruir o povo santo por suas astúcias nos seus empreendimentos, e aí vai transcorrendo. Ao final do verso 25 diz assim: mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Queridos, vamos nos colocar debaixo da potente mão de Deus. Vamos fazer tudo aquilo que vai glorificar, tudo aquilo que vai enaltecer, tudo aquilo que vai tornar o nome de Deus honroso. Por quê? Porque ele já fez. Está escrito aqui: mas será quebrado esse reino poderoso, e que inclusive vai atingir o povo santo. Ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ah, então eu vou ficar igual coitadinho? Não, você não vai ficar igual coitadinho. Você vai fazer o que Deus ordenou que você faça. Só isso. Só isso. Não precisa ficar procurando o que fazer. Não sabe o que fazer? Não faça nada. Fique só orando, declarando palavras maravilhosas para Ele. Fique adorando a Ele. Olhe para o sol, para o vento, para a chuva, para as árvores, animais, e comece a contemplar a criação e dar glória e honra a Ele. Na hora de fazer, fique atento, porque o Espírito vai falar com você para fazer algo. E é esse algo que vai trazer reino de Deus à terra através da sua vida. E isso vai construindo a justiça de Deus na terra. Tá bom? A paz, queridos, olha só que interessante esse estudo da palavra de Deus. Nós vamos dar uma paradinha agora. Continuamos no próximo episódio, mas que você possa então ler de novo, meditar. É tão importante que a gente utilize a palavra de Deus não somente como uma leitura superficial, mas que você possa de verdade meditar como o Senhor disse para os seus servos: medita na palavra dia e noite, reflita, e Deus vai poder falar com você, falar ao seu coração e trazer vida através da palavra dele. Nós estamos muito felizes de poder participar desse projeto, desse ministério, então não perca essa oportunidade de estudar e deixar o próprio Deus falar com você. Até o próximo episódio, gente. Valeu!